Fala pessoal, sejam bem-vindos no canal e eu quero agradecer aí primeiramente ao pessoal que me mandou as provas aí da Inepan, tá? O Rodolfo, o Pablo, o Nonato e o Luiz Rodrigues, tá? O pessoal me mandou aí as provas que eu tinha solicitado no vídeo anterior. Obrigado aí, galera, por ter apoiado aí, beleza? E pra gente começar, nós vamos tratar aqui então dos princípios do direito penal, tá? Essa primeira aula, esse primeiro estudo que nós vamos fazer vai tratar aí dos princípios do direito penal, beleza? A princípio, né, nós vamos fazer uma introdução aqui dos principais para depois a gente adentrar aí nos outros princípios. Mas acredito, pessoal, que o principal é esses daqui, tá? Que eles estão presentes também na Constituição, tá? E vamos começar então aí tratando o que são princípios, né? A gente tem essa ideia, né, de que eu ajo por princípios e não por regras, né? É a mesma ideia aqui também no direito, tá? Regras são aquelas que estão descritas, né, no ordenamento jurídico, né? São as leis, as normas, tá? Então, essa mais ou menos essa ideia. Então, nós temos as regras, né, as normas, as leis, etc. E nós temos os princípios, tá? Que alguns estão ali descritos, outros a gente entende ali tacitamente, né, por interpretação, beleza? Então, o que são princípios? São fundamentos jurídicos que orientam a aplicação e interpretação das normas jurídicas, tá? Então ele dá um fundamento, ele dá uma orientação, né? Ele é balizador, ele dá a ideia do que você deve seguir, tá? Para se orientar ali, né? Constitui instrumentos para que os julgadores, tá? Aqueles que vão julgar, balizem as suas decisões. Então, as decisões sejam balizadas ou sejam orientadas também pelos princípios, né? E para aqueles que legislam, ou seja, aqueles que criam as leis, atuem dentro de determinados princípios, parâmetros na elaboração das leis, tá? Então percebam que os princípios são como se fossem pilares, fossem a base, fossem a estrutura, né, os parâmetros para a elaboração das leis, tá? E, né, os princípios do direito penal eles estão presentes também na Constituição Federal, tá? A nossa Constituição de 1988, né, é denominada e conhecida também como Constituição Cidadã, ou seja, ela é baseada aí na dignidade da pessoa humana. Nós temos aí então um interesse, né? Nós temos aí inseridos nela toda essa questão da dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos, do Estado democrático de direito, né? Nós anteriormente à Constituição de 1988, nós tivemos aí de 1964 até esse período, nós tivemos aí, né, alguns denominam aí de regime militar, outros chamam de ditadura, tá? Enfim, sem adentrar em questões políticas, questões ideológicas, mas a partir de 1988 nós tivemos uma Constituição Federal, tá? Que denominada aí também conhecida como Constituição Cidadã, se baseia aí na dignidade da pessoa humana. E dentro dela, na própria Constituição, nós temos aí princípios que são inerentes tanto, né, a toda a legislação, a todo o ordenamento jurídico, quanto também princípios que ditam ali e trazem aí um balizamento, um parâmetro para as normas de direito penal, tá? O primeiro princípio que eu vou tratar com vocês aqui é o princípio da legalidade e da anterioridade, né? Então, na própria Constituição, nós temos ali no artigo 5º, tá? Inciso 39, nós temos o que diz lá: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, tá? Então nós temos aí o princípio da legalidade, ou seja, só existirá um crime quando tem uma lei que o defina, tá? Não existe um crime sem uma lei que tenha definido aquilo como crime, aquela conduta, aquela ação, ou aquela omissão também pode ser, tá? Então percebam que só existe o crime quando ele está descrito na lei, beleza? Então isso é o princípio da legalidade, ou seja, nós só podemos punir alguém baseados no que está descrito na lei, tá? E com relação à anterioridade, ou seja, nós temos aqui a anterioridade ou retroatividade da lei penal benéfica, né? Na nossa Constituição Federal nós temos lá no artigo 5º novamente, tá? Então percebam que a gente consegue estudar tanto o artigo 5º quanto o Código Penal, tá? Nessa parte dos princípios. Nós temos lá no inciso 40 que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então nós temos que a penalidade só deve ser aplicada quando existe o que? Uma previsão legal, uma lei que defina aquele ato ou aquela omissão ou aquela ação como um crime, tá? E não se pode, né, criar uma lei penal para punir um ato ou fato, no caso, anterior, né? Ou seja, a lei penal não retroage para punir.
Mas tem a exceção que é o quê? Salvo para beneficiar o réu, tá? Então, se uma lei beneficia alguém, é uma lei penal, tá? Então ela vai retroagir para beneficiar aquela pessoa, tá? Por exemplo, imagine que hoje, é, hoje nós estamos aí na rua, né? E não existe nenhuma previsão legal, uma penalidade ou alguma constituição de crime, né? Para andar, vamos supor, uma coisa bem absurda, né? Uma coisa bem absurda. Andar sem camiseta na rua, tá? Então, não é proibido andar sem camiseta na rua. Você pode andar livremente, tá? A pessoa anda lá sem camiseta, beleza. E daqui 2 dias, né, institui-se uma lei ali que venha a taxar como crime, ou seja, definido como crime a pessoa que anda sem camiseta na rua, tá? Então percebam, uma lei, né, que foi criada que vai definir como crime a pessoa que anda sem camiseta na rua. Agora vamos supor, essa lei vai punir aquelas pessoas que 2 dias atrás, 3 dias atrás, um dia atrás estavam andando sem camiseta na rua? Não, tá? Porque a lei penal, ela não retroage, salvo se for em benefício do réu, tá? Agora vamos fazer o contrário, vamos imaginar o contrário, tá? É crime, né, então andar sem camiseta na rua, tá? Então você tava lá sem camiseta na rua, foi pego na rua e foi preso, né? Foi preso, condenado, tal, e você tá lá preso por andar sem camiseta na rua. Ali um tempo, sai uma lei, né, que tira aquela previsão legal, ou seja, extingue aquela situação, ó, não é mais crime agora andar sem camiseta na rua, tá? Então não é mais crime, mas você já tá lá preso, né? Você estava andando sem camiseta, foi preso, então você está cumprindo sua pena. Aí sai uma lei posterior dizendo que não é mais crime, ou seja, aquela lei penal ela vai retroagir, ou seja, então ela vai pegar todas aquelas pessoas que foram punidas, né, que estão ali em cumprimento de pena ou que estão respondendo o processo ainda, tá? Não aqueles que já foram processados, já cumpriram sua pena, já pagaram, aqueles não, mas aqueles que estão ali ainda cumprindo sua pena ou respondendo o processo vão ser beneficiados por essa lei penal, tá? Então percebam, a lei penal ela não retroage, salvo em benefício do réu, beleza? Essa então é uma dos princípios, tá? Que estão aí previstos na Constituição Federal. Ó. E também temos essa previsão no Código Penal. O artigo 1º diz: não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, nós temos aqui o princípio da legalidade, que não tem crime sem uma lei que o defina. E não apenas sem prévia combinação legal. Tá? Então temos aqui o princípio da legalidade descrito, né, e da anterioridade também da lei descrito no próprio Código Penal, beleza? Outro princípio aí, né, que é um bem importante, é o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Embora ele não seja um princípio exclusivo da área penal, ele tem sido aplicado com frequência nos casos de natureza penal, tá? E serve de fundamento para a solução de questões de grande relevância, né? A Constituição Federal veda as penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, tá? As penas cruéis, respeitando sempre o que? A integridade física e moral do preso, ou seja, daquele que vai ser condenado, do preso, etc. Tá? Então percebam que nós temos o princípio da dignidade humana que norteia toda a nossa legislação, né? Ele está previsto na nossa Constituição Federal, tá? Nós temos aí, por exemplo, né, para ilustrar aqui para vocês, eu trouxe o artigo 5º, inciso 47, que diz: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, não haverá penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. Todas essas penas aqui, né, seriam definidas aí como penas que ferem o princípio da dignidade da pessoa humana. Por mais que a pessoa cometa um crime, tá? Por mais que a pessoa esteja ali, né, fazendo algo de ilícito, tá? Ela tem o seu direito, ou seja, nós baseamos a nossa Constituição no princípio da dignidade da pessoa humana, né? Trouxe até um exemplo aqui para vocês de julgado, tá? Um julgado do STF, que demonstra aí como é tomada uma decisão, tá? Utilizando dos princípios. Lembra como eu disse para vocês, né? Os princípios, eles balizam, eles norteiam, eles dão um parâmetro para a nossa legislação, tá? Então, quando vai legislar, tem que se basear em princípios, né? Não pode ser criar uma lei que venha ferir algum princípio, tá? Não pode, né, tomar uma decisão, aquele que julga, ou seja, aquele juiz, aquele desembargador, aquele ministro, não pode tomar uma decisão que venha ser contrária
algum princípio, né, tanto previsto na Constituição Federal, quanto os princípios ali que tem também nos outros códigos, né, no Código Civil, no Código Penal, etc. Tá? Então nós temos aqui um julgado do STF, uma prisão preventiva, onde traz ali no cumprimento em container, ou seja, a pessoa estava presa em um container, tá? Uma ilegalidade manifesta, princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais, tá? Então, princípios e normas que estão na Constituição e infraconstitucionais que estão nas leis abaixo da Constituição, tá? Se usa container como cela, trata-se do uso inadequado, inadequado e ilegítimo, inadequado e ilegal. Caso de manifesta ilegalidade. 2. Não se admitem, entre outras penas, cruéis. Penas cruéis. A prisão cautelar não é mais... a prisão cautelar mais não é do que a execução antecipada da pena. Entre as normas, eu destaquei aqui para vocês, entre as normas e os princípios do ordenamento jurídico brasileiro estão a dignidade da pessoa humana, prisão somente com previsão legal, respeito à integridade física e moral dos presos, presunção de inocência, relaxamento da prisão ilegal, execução visando a harmônica integração social do condenado e do internado. Caso, pois, da prisão inadequada e desonrante, desumana também. Não se combate a violência dos crimes com a violência da prisão. Habeas corpus deferido. Tá? Então, esse daqui é um julgado que chegou ao STJ, desculpa, né? O STJ, que estava o quê? Julgando ali um habeas corpus, tá? Então, a pessoa foi presa, né? Estava presa em um container, tá? E, né, chegou esse pedido de habeas corpus até o STJ, né? Alegando aí que feriria o quê? Os princípios, né? Lembra? Então, quando a lei ali não dá uma definição, nós vamos para os princípios, que eles norteiam, que eles balizam, né, as decisões e a legislação, tá? Então, aqui, né, o ministro aí, cadê? Relator, ministro Nilson Naves, da 6ª turma, que foi julgado em 23/3/2010, julgou como esse habeas corpus deferido, porque o fato de estar cumprindo pena em um container feria, né, a questão da dignidade da pessoa humana. Então percebam, né, que as decisões, todas as decisões, né, a legislação ela se baseia em princípios, tá? Ela se norteia nos princípios, né? Por mais que se tenha aí alguns pensem diferente de outros, mas essa decisão aqui foi definida se baseando em princípio, tá? O princípio do quê? Da dignidade da pessoa humana, que é um princípio que norteia toda a legislação, mas também norteia, como nós vimos aqui agora nesse julgado, né, o Código Penal, né, a legislação penal, tá? Então percebam, nós falamos então do princípio da legalidade, que é o quê? Né? Só pode existir aí uma penalidade, uma situação que esteja prevista em lei, tá? Não se pode prender alguém sem ter uma lei que defina aquele fato como crime, né? Então, o princípio da legalidade, o princípio da retroatividade aí da lei penal mais benéfica. Então, a lei penal não retroage, tá? Ela não retroage, salvo o quê? Para beneficiar o réu, tá? Então, é o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, tá bom? Então, esses princípios são os básicos aqui que a gente começou tratando, né? Temos diversos outros princípios aí, mais específicos, né? O princípio da bagatela, o princípio da taxatividade, são princípios mais específicos ali. Mas esses princípios aqui, acredito que são os que podem vir ser cobrados, porque eles estão mais previstos aqui nessa parte, né? Tanto na Constituição Federal, quanto também aí no nosso Código Penal, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Agradeço aí por vocês estarem acompanhando e obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.